Você conhece as estruturas de seleção? Oxe, claro, faço umas bem cabulosas. Estão falando por aí que você faz umas condições sem pé e nem cabeça? Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Olá pessoal, esse é mais um vídeo da nossa jornada da desfluência em algoritmos. Eu sou o programador ancestral, estou aqui para expor minha experiência e te ajudar a sair dessa enrascada que você se encontrou nas disciplinas de algoritmos. Antes de mais nada, eu peço para que você siga nossas redes sociais, curta o vídeo se estiver gostando, se inscreva no canal e assine e marque o sininho para receber todas as notificações, tá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ter uma visão breve, mas muito importante sobre as nossas estruturas de controle. Essa é a parte 1 da nossa jornada nessas estruturas, onde a gente vai aprender então sobre as expressões e condições, como as regras que a gente deve observar para construí-las, e vamos falar das estruturas de seleção simples, da composta e da seleção múltipla ou encadeada. Bom, a estrutura de seleção, ou também conhecida como estrutura condicional, é um tipo de recurso do nosso algoritmo onde a gente consegue conduzir, determinar a forma de condução e o fluxo de execução do nosso algoritmo. Antes disso, a gente já sabe que nosso algoritmo tem uma natureza de execução em fluxo sequencial, Então todas as nossas instruções, os nossos comandos serão executados um após o outro, e dentro de uma linha de um comando, a gente vai encontrar a execução da esquerda para a direita, ou seja, é similar à forma como a gente lê, é a forma como foi empregada na execução dos nossos algoritmos quando se transformam em programas de computador. Aqui a gente tem uma breve analogia, que é quando no trânsito a gente vê, por exemplo, uma placa dessa numa rodovia, você vai se dirigir à faixa mais à direita a partir de uma determinada condição. Então, se essa condição for válida, no caso, você está dirigindo um veículo pesado, um caminhão, somente nessa situação você vai direcionar à direita. Então, é uma natureza de que a gente tem uma condição que precisa ser avaliada, e se ela for atendida, ou se ela for verdadeira, algo deve acontecer, ou se ela não for verdadeira, outras coisas poderão acontecer. Então, basicamente, essa é a nossa visão sobre as nossas estruturas de seleção, ou também conhecidas como estrutura condicional. Entre elas, nós temos a estrutura de seleção simples, Ela assume este formato que nós chamamos de sintaxe, Então, na sua definição, a estrutura de seleção simples permite testarmos uma condição antes de executarmos uma instrução ou um conjunto de instruções do nosso algoritmo. Mas, eventualmente, você tenha dúvidas sobre o que vem a ser a instrução, porque além disso, além de saber construir algoritmos, é esperado de um profissional que passa por disciplinas de algoritmo que ele também domine aspectos técnicos, Assim como quando a gente vai ao médico, a gente fica observando a forma técnica como ele descreve, aquilo passa mais credibilidade, inclusive, Então a gente também espera que você, além de saber construir bons algoritmos, resolver problemas computacionais, também consiga ter uma visão aprofundada e mais técnica, Então, instruções é um conjunto de passos finitos ali que nós dizemos que o nosso algoritmo tem, Ele é definido então por um conjunto de comandos, Um comando é uma ordem ao computador para que ele realize uma tarefa específica, como por exemplo, calcule 1 mais 1, realize uma adição, tá? É uma ordem, normalmente no imperativo, que não gera dúvidas na sua interpretação, E depois isso será convertido em ações que o computador consegue compreender, tá? Nesse sentido, nós damos o nome de instrução, mas não tem nenhum problema de chamar isso de comando também, tá? Alguns exemplos, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ok, então ele assume essa sintaxe, Então é o comando se, então, Aqui isso está escrito em formato de português estruturado, é uma pseudolinguagem, mas isso não difere muito das principais linguagens de programação de mercado, Então ele é uma instrução
seguido de uma condição que vai ser avaliada. Se isto for satisfeito, ou se isso for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de comando de instruções que estão aqui dentro, né? Então a gente também chama isso de bloco verdade, né? Então só vai executar isso, ou seja, a gente consegue guiar a execução baseado em uma condição. Mas algo muito importante para a gente observar em relação ao que é a condição propriamente dita. Então para isso a gente abre um parênteses aqui, né? Para a gente poder comentar sobre as expressões, né? Muitos dos alunos falham no entendimento das próprias regras envolvendo a construção de expressões, né? Eu sei que isso pode parecer básico para a maioria de vocês, mas quando a gente vai avaliar um conjunto grande de alunos e avaliar inclusive no histórico disso, a gente vê que boa parte dos alunos que falham ou que sentem dificuldade em algoritmos é na construção das expressões, né? Aqui considerando que você está num nível já onde você já domina o conteúdo daquele outro vídeo que eu postei recentemente, né, sobre o nosso método definitivo para a solução de problemas computacionais. A descrição, o link para o vídeo está lá na descrição desse vídeo, né? Recomendo que você faça uma pausa e assista se você não tiver ainda assistido e pratique o que a gente está pregando lá, quase uma filosofia, tá? Em estrutura de seleção, né, a gente, quando precisa testar alguma hipótese ou determinada situação que o nosso algoritmo estabelece, né, novamente lá no outro vídeo a gente fala um pouco sobre essas hipóteses, né, como por exemplo, se for o caso de avaliar se um aluno está aprovado ou não, então uma das hipóteses é ele estar reprovado, outra hipótese é ele estar de recuperação, por exemplo, dependendo do enunciado, dependendo do problema, tá? Para que a gente faça isso, a gente vai precisar de uma ou um conjunto de expressões, né? E essa expressão ela precisa resultar em valor booleano. Então, quando a gente estuda expressões no início dos cursos de algoritmos, né, a gente encontra lá as expressões aritméticas, as expressões relacionais e as expressões lógicas, né? As expressões aritméticas são aquelas que envolvem cálculos, né? Você tem a tabelinha com os operadores básicos da aritmética, né? Como soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Já esse tipo de expressão não pode ser utilizada, ou pelo menos não diretamente, porque a gente precisa que na expressão que vai ser usada como a condição, que isso resulte, ou que ao interpretar aquela expressão a gente tenha somente como não um valor matemático, mas sim um valor booleano, né? Ou seja, verdadeiro ou falso, né? Então isso não pode ser obtido com expressão aritmética, não diretamente, né? A gente tem outros aspectos sobre isso, tá? A gente usa então a expressão relacional, como por exemplo, né, 1 é maior do que 2. Repare que dessa forma que a gente está simplesmente representando aqui em forma textual, né? Que é uma das formas de representação de algoritmos, né? Um outro exemplo, o que está guardado na gaveta é igual ao que está em cima da mesa. Tá? Aqui está colocado como pergunta, né? Que é quando está avaliando essa expressão por uma condição, é como se a gente estivesse fazendo uma pergunta. Mas aqui nesse último exemplo, a gente tem algo conflitante com o que eu disse, que não podemos usar a expressão aritmética, né? Mas aqui é uma situação diferente. A gente tem uma expressão aritmética, uma soma, a gente tem uma outra expressão aritmética, que é uma divisão, e a gente tem ao todo, seria uma expressão composta de mais de uma expressão, né? Mas ao juntar essas outras expressões, a gente tem uma expressão relacional. Então, essa expressão aritmética junto com essa está sendo comparada e a gente tem como saída somente verdadeiro ou falso. Então, novamente, a gente volta a considerar que as expressões aritméticas, embora possam ser utilizadas, né, a gente precisa compô-las formando uma expressão relacional em si, tá? Então, as expressões relacionais assumem esse formato e elas empregam os operadores relacionais, né? E se a gente tiver múltiplas expressões, elas precisam ser conectadas com operadores lógicos, né? Então aqui a gente tem um formato muito importante, fundamental, que é a expressão relacional 1 e uma expressão relacional 2, que elas, para serem avaliadas como uma única condição, elas precisam formar uma expressão composta que vai ser interconectada com o nosso operador e ou o operador ou, né? Aqui a gente tem um outro formato, né, para a gente ampliar a nossa visão, que é uma expressão aritmética, mas está composta com
uma expressão relacional, formando expressão relacional, né? 1 mais 1 é menor do que 4, e nós temos uma outra expressão que retorna ali se está chovendo ou não, verdadeiro ou falso para se está chovendo ou não, unificando tudo isso com o operador e, né? Vai ser uma visão muito importante, né? Mas, para a gente ficar ainda melhor nesse quesito, né, de expressões, conseguir construir nossas condições, antes mesmo de dominar as nossas estruturas de seleção, né, a gente vai fazer um estudo de caso aqui, né, que esse problema específico que é escolher uma blusa para comprar, né. Então o problema é escolher uma blusa para comprar, né. Na análise do problema, aplicando nosso método, a gente encontrou que as informações que a gente pode ter acesso são a cor, o modelo, o tamanho e o preço. Vamos avaliar algumas hipóteses aqui para esse problema, né? Hipótese 1, eu quero uma blusa azul, né? Como seria uma expressão para atender essa hipótese? Então repare, quando a gente tem a visão das suas hipóteses para esse problema, a gente já domina o problema baseado no nosso método de outro vídeo, né? A gente vai ficar claro a forma da gente simplesmente converter essas hipóteses e construir expressões para atender a isso, né? Então a expressão para avaliar essa hipótese é uma pergunta, né? A cor é azul? E como seria a expressão para isso, né? Então o nosso atributo, né? A nossa variável, seguido de um operador relacional e seguido do valor, que é uma constante aqui do tipo cadeia de caracteres, né? Então repare que isso assume um formato padronizado que você precisa observar desde já, tá? Então a gente tem um primeiro elemento, um segundo elemento e unificado com um operador. Neste caso aqui, um operador relacional, tá? Já nesse sentido, nesse outro formato, não faz sentido, né, que eu emprego operador maior que, né? Então nesse caso não faz sentido, a não ser que eu tivesse alguma linguagem que estivesse comparando as palavras, o tamanho dela, que não é o caso aqui nesse momento nosso, tá? Então repare que eu construí uma expressão que vai ser usada como uma condição para avaliar se essa hipótese aqui existiu ou não, se ela é verdadeira ou não, tá? Uma segunda hipótese, né, a gente vai ampliando os problemas, né? Então a hipótese 2 é eu quero uma blusa azul de tamanho P. Então agora a gente tem dois elementos, a gente vai fazer novamente tentar montar as expressões que a gente tem para atender essa hipótese, né? Então textualmente seria a cor é azul e de tamanho P, né? Seria uma pergunta. Repare que quando a gente monta e põe isso em perspectiva, por isso vem a indicação de você fazer isso com rascunhos, em papel de preferência, já vai ficando evidente a parte das estruturas e operadores que você precisa usar. Isoladamente, para atender cada um desses problemas que compõem essa hipótese, né, que são dois problemas, a blusa ser azul e ser do tamanho P. A gente tem duas expressões individuais, né, que é a cor tem que ser igual a azul e o tamanho tem que ser igual a P, tá? Não estranho, né? Que se você estiver estranho que aqui usou aspas duplas e aspas simples, normalmente a gente referencia aspas duplas para cadeia de caracteres, né, e usa aspas simples para um único caractere, embora isso possa variar de linguagem para linguagem, tá? Então essas seriam as duas hipóteses, só que as nossas duas expressões para atender as duas condições que a gente tem, ok? Entretanto, né, a hipótese precisa, para ser avaliada, ela precisa levar em consideração estes dois aspectos, a blusa ser azul e de tamanho P, tá? Então a gente não pode usar isso, isso é só uma visão, tá? Essa vírgula não é um emprego de uso disso em algoritmos, eu só estou enumerando aqui quais são as nossas expressões individuais. E repare novamente que todas as duas possuem o mesmo formato que eu venho indicando, né? Tem o primeiro elemento, tem o segundo elemento e unificado por um operador. A segunda também carrega essa mesma estrutura. Quando a gente precisa avaliar isso conjuntamente, a gente tem que integrar as duas então. Por quê? Porque sempre que você observar que ele tem que ter dois elementos e um operador no meio, se a gente estivesse testando elementos diferentes, né, foge desse padrão. Então a gente tem que integrar ele. Então agora a gente tem uma expressão só. Se a gente avaliar essa primeira parte aqui, que é a nossa primeira expressão, ela pode ser avaliada individualmente, né? Então essa aqui é a primeira expressão, que retorna verdadeiro ou falso,
essa aqui é a segunda expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Aí nós teríamos verdadeiro ou falso e verdadeiro ou falso, unificado então por operador. Então repare, é uma expressão composta que quando a gente vai respondendo as expressões internas, a gente forma novamente a gente resulta no final a uma expressão que assume esse mesmo formato, né? Vai ser um elemento, um operador e o segundo elemento, ok? Então neste caso, quando a gente tem mais de uma expressão que precisa ser avaliada em conjunto, a gente tem que unificá-las obrigatoriamente com um operador, que neste caso tem que ser um operador lógico, tá? E o que vai guiar qual operador você vai utilizar está no entendimento do problema para atender aquela hipótese, né? Então a gente sabe que tem que atender essas duas hipóteses em conjunto e não uma ou outra, né? Não é dispensável, né? Então a gente tem que usar o E, que aí você recorda da tabela verdade, dizendo então que isso aqui só vai ser verdadeiro, a hipótese só vai ser válida, só vai comprar a blusa se as duas situações forem atendidas. Então somente se os dois lados aqui dessa expressão forem verdadeiros, ok? Ampliando, a gente tem a hipótese 3, agora nós temos um outro elemento. A blusa tem que ser azul, tem que ser de tamanho P e o preço tem que ser no máximo R$ 99,00. Isoladamente a gente tem essas três expressões, né? A cor tem que ser igual a azul, o tamanho tem que ser igual a P e o preço não pode exceder R$ 99,00, né? Que a gente expressaria assim, né? O preço, a variável preço, menor ou igual a 99, ou igual, porque ele aceita o valor ser 99, né? Então 99,0001 centavo ele já não vai aceitar, né? Então unificando, são três situações, três expressões que precisam ser avaliadas em conjunto para atender essa hipótese. Então nós temos a situação de unificar com o operador E, porque novamente a gente entende que a hipótese só é válida se as três situações forem verdadeiras, se as três situações ocorrem, né? Então ficou evidente que a nossa expressão é essa última que a gente vai usar novamente. Aqui a gente só está enumerando as expressões que a gente pode utilizar, correto? A quarta hipótese, ampliando, né? A blusa tem que ser azul ou rosa, de tamanho P, de máximo 99. Então agora ela é mais flexível em relação à cor, né? Então as expressões estão aqui: cor igual a azul, cor igual a rosa, tamanho igual a P, preço menor ou igual a 99. Só que agora a gente tem a situação de uma condicionante aqui, né? Que uma das duas cores pode ser aceita, tá? Então a gente vai unificar isso aqui tudo, vamos isolar só para garantir as precedências, aqui tudo vai ser ok, né? Então, repara, a gente tem uma expressão interna unificada com outra expressão interna, fazendo parte dessa expressão. Então a gente vai avaliar assim, né? A gente avaliaria a cor, se ela for azul ou rosa, se for entre uma das duas cores, isso que vai resultar em verdadeiro, né? Se não for nenhuma das duas cores, vai resultar em falso. Aí ele vai ser avaliado em conjunto com o tamanho sendo P e o preço ser menor que ou igual a 99. Então a gente vai processando e ao fim a gente vai ter lá um valor verdadeiro ou falso para essa situação, se ocorreu toda essa hipótese nossa, né? Então repare que a gente agora surgiu a necessidade de usarmos o operador OU, mas a gente isolou aqui para ir montando. Então quando você montar, você vai avaliando diante da sua hipótese. Então novamente aí a importância da gente relacionar as nossas hipóteses para o problema e de também validar e encontrar se não existe uma hipótese que não está sendo coberta, né? E quando a gente criar a condição para aquela hipótese, a gente avalia isso, faz um teste de mesa, né? Existe um outro vídeo, que é o segundo link que está lá na descrição, tá? Onde você vai avaliar condição por condição para você chegar a ver se essa hipótese está sendo validada, né? Se ela está sendo coberta pelo algoritmo. Hipótese 5, que era uma blusa azul ou rosa, de tamanho P, e o preço custando entre 99 e 120. Então surge mais um complicante para a gente, né? Mas se você já estiver atento, não fica tão difícil, né? Essas são as nossas expressões, né? E aqui a gente vai montar ampliando aquela ideia, né? Cor igual a azul ou cor igual a rosa, tamanho tem que ser igual a P e preço tem que estar entre 99. Aqui não é obrigatório esse parênteses, mas eu isolei mais para ficar fácil a gente enxergar, né? Então, valendo tudo isso, somente a sua expressão tem que garantir, e somente se essa
que todas as hipóteses aqui, todos os elementos dessa hipótese precisam ser avaliados para a gente entender que isso é verdadeiro ou falso, que essa hipótese aconteceu ou não, tá? O último aí, mas não menos importante, tá? A blusa é tamanho P, então a gente já condiciona isso. Se não for tamanho P, ela nem precisa ser avaliada, né? Se ela for azul, posso pagar até 99. Se ela for rosa, eu aceito pagar um pouco mais, tá? Então repare que a gente tem agora uma situação um pouco diferente, mas as expressões nossas permanecem as mesmas, mas a gente tem agora um condicionante entre o preço e a cor, né? Um relacionamento entre isso. Uma das formas seria isso, né? Então a gente precisa associar a isso, criar uma expressão interna aqui, que vai avaliar pela primeira hipótese que a gente tem. Agora a gente podia até destrinchar isso em duas hipóteses, né? Se a blusa for P e for azul, no máximo 99. Agora se ela for P e for rosa, no máximo 120. É o que a gente faz aqui. Se ela for P e da cor azul, no máximo, né, 99. Ou se ela for P e rosa, no máximo ali 120. Então a gente tem, se a gente avaliar tudo novamente, a gente tem todas aquelas estruturas. Isso aqui, essa primeira subexpressão aqui formada de 3 expressões individuais, vai resultar no final das contas em verdadeiro ou falso. A gente vai fazendo aqui, o tamanho é P, então verdadeiro. A cor é azul, então verdadeiro. O preço está abaixo de R$99, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro vai resultar em verdadeiro. Qualquer um dos dois que for falso, qualquer um dos 3 que for falso, vai resultar em falso aqui. Mas do lado de cá, se tudo for verdadeiro, vai resultar em verdadeiro. Então a gente tem condição de avaliar essa hipótese dessa forma. Outra possibilidade é isolar isso, criar níveis, que a gente vai ver na estrutura, né? Que é avaliar uma hipótese, a nossa condição, a nossa expressão de forma individual, que se não for tamanho P, nem preciso me preocupar em olhar os outros, né? Poderia ser feito com qualquer outro dos parâmetros ali também, né? Ok? Então essa é a nossa visão sobre as condições e as nossas expressões antes de a gente ver a própria estrutura. Mas para a gente fechar aqui e não sobrar dúvidas, eu estou martelando nisso, porque de fato é algo que as pessoas encontram muitas dificuldades, né? A gente vai reavaliar e fazer um resuminho aqui, né? Então digamos que o problema é ler 3 valores inteiros, A, B e C, e encontrar e apresentar qual é o maior valor entre eles, né? Então novamente a gente isola as hipóteses. Hipótese 1, o A é o maior de todos. Hipótese 2, o B é o maior de todos. Hipótese 3, o C é o maior de todos. Essas são as hipóteses que a gente tem que cobrir no nosso algoritmo, né? É claro, a gente não está cobrindo aqui a hipótese deles serem todos iguais, mas aqui a gente consegue encontrar quem é o maior, que é o foco nosso, tá? Então quais são as ideias ali de expressões para atender as hipóteses? Para a expressão, para a hipótese 1, o A é maior que B e o A é maior que C. Então fica evidente para a gente que para o A ser maior, tem que ser maior que B e tem que ser maior que C. Ele não pode ser maior somente apenas que 1, né? Então essa é a forma válida dentro do padrão que a gente aprendeu aqui, né? Nós temos uma expressão composta, né? Composta de 2 expressões unificadas por um operador. Se a gente olhar cada uma das condições aqui internas, a gente vai encontrar aquele formato que a gente disse, né? Elemento 1, elemento 2, operador. Elemento 1, elemento 2, operador. Se a gente isolar todas elas, isso aqui vai resultar em um valor, que é o elemento 1. Essa aqui vai resultar em um valor, que é o elemento 2, e o operador no meio, tá? E não resolve esse formato, porque ele não atende aquele formato que a gente estabeleceu, né? O A menor que B, menor que C. Isso pode até fazer sentido matemático, né? Mas não pode existir esse tipo de comparação usando 3 variáveis em conjunto. A gente precisa obrigatoriamente quebrar isso em duas outras expressões, né, para a gente construir a nossa expressão maior, tá? Por causa que você tem que respeitar esse formato, né? Um elemento, operador, outro elemento, tá? E também não funciona dessa forma, né? Com uma expressão separada por vírgula. Neste caso, você vai lembrar que as 2 expressões têm que ser integradas com o operador lógico nesse caso aqui, tá? Hipótese 2, o B tem que ser maior que A e o B tem que ser maior que C, ou outra forma de resolver o mesmo problema, o A é menor que B e o B é maior que C, ou A é menor que B e o C é menor que B. Enfim, acho que já ficou claro para vocês o que vocês precisam fazer, né, para não ter mais dúvidas em relação às expressões, né?
interprete o problema, construa suas hipóteses e construa expressões para validar essas hipóteses, né? Então é esse formato para a gente finalizar aqui de vez, né? Então, primeiro elemento, segundo elemento e um operador. Pode ser uma variável, pode ser uma expressão, pode ser uma variável, pode ser uma expressão. Isso aqui forma uma expressão individual, né? E a gente pode ter uma expressão composta formada de uma expressão, outra expressão, unificada por um operador lógico, né? Pode ser também uma expressão e uma variável, por exemplo, se a gente estivesse tratando de uma variável booleana, né? Ok, pessoal, isso era a visão que eu precisava passar antes da gente... Isso é um longo parênteses, né? Então talvez o vídeo deveria ser mais sobre expressões e condições do que sobre estrutura. Mas já que estamos aqui também, vamos conhecer um pouco sobre a estrutura condicional, a estrutura de seleção simples, né? Como eu disse anteriormente, ela cria um direcionamento do fluxo original do nosso algoritmo. Ele permite com que a gente estabeleça se aquele algoritmo deve passar por uma parte ou não, se ele deve executar algumas instruções ou não, né? E isso é muito comum nos nossos algoritmos, né? Então, esse aqui é o seu formato, isso é um diagrama de blocos, né? Também chamado de fluxograma, né? Onde a gente tem, então, o fluxo do programa vem, do algoritmo vem. A gente tem aqui esse losango representando aqui a expressão, uma teste lógico, uma condição. A expressão vem escrita ali dentro, né? E ele sai dele dois braços, né? O braço, o caminho do verdadeiro e o caminho do falso. Então, se essa expressão for verdadeira, se ela satisfez essa condição, né, para atender aquela hipótese, ou seja, aquela hipótese existiu naquela situação concreta, ele vai ser só nessa situação permitido entrar para executar essas instruções. Caso contrário, ele vai pular, não vai ignorar aquelas instruções e vai seguir o fluxo. Nesse caso aqui, ele foi para o fim do programa, né? Então, vamos aqui adaptar para aqueles problemas que a gente viu, né? Hipótese 1, eu quero uma blusa azul. Né? A blusa tem que ser azul. A expressão cor igual azul. Então a gente vem aqui, isso é um algoritmo completo no caso, tá? A condição vem aqui para adaptando a nossa sintaxe, tá? Se cor for igual azul, separado, isolado sempre por parênteses. Isso não é obrigatoriedade, mas é uma convenção da gente usar, porque boa parte das linguagens, como a linguagem C, vai exigir essa condição dentro de parênteses. Outras linguagens não vão exigir, né? Mas enfim. Só para a gente entender o seu uso. Foque mais no uso agora, na estrutura, do que na formalização da sua escrita, tá? Então, se a condição for satisfeita, então ele vai executar um comando que eu só isolei aqui, comprar blusa, não faz muito sentido ainda, mas só para a gente entender, né? Então, se for azul, ele vai comprar. Se não for, ele vai ignorar e não vai comprar a blusa, né? Então, esse seria o algoritmo. Ele vai ler o tamanho, vai ler a cor, vai ler o preço. Aqui ele vai testar. Então, se a cor for igual a azul, ele entra e compra a blusa. Se ela não for, ele vai para o braço falso, né? Ele segue. Então tá vendo que ele não passa pela caixinha, né? Isso aqui é um processo, né? Um comando, uma instrução. E ele não vai passar por ali e vai seguir o fim do nosso algoritmo, ok? Aqui mais um exemplo, né? Hipótese 4. Eu tenho uma blusa azul ou rosa de tamanho P de no máximo R$99. É a hipótese 4 que a gente viu anteriormente, tá? Então essa aqui seria a nossa expressão, e aqui seria ele montado na nossa estrutura. Se a expressão toda for verdadeira, então ele vai comprar uma blusa. Se não for, ele vai pular para o fim C e vai seguir o fluxo correto, o fluxo contínuo do nosso algoritmo, conforme a gente conhece do fluxo sequencial, né? Então, agora exercitando, né? Vamos ver que o problema trata-se de um algoritmo para um caixa de mercado. Sabendo o preço da compra, o valor da compra e o valor pago pelo cliente, o algoritmo deve calcular e retornar o troco, caso seja necessário. Se o valor pago for inferior ao valor da compra, o algoritmo deve calcular e pedir a diferença. Informações que a gente tem, o valor da compra e o valor pago. Então isso foi extraído a partir daquele processo que eu estou comentando no decorrer do vídeo, né? A gente vai interpretar, entender o problema antes de seguir para a sua implementação e construção do algoritmo, né? Hipóteses para este caso. Hipótese 1. O valor pago é exatamente igual ao valor da compra. Então não precisa pedir troco nem nada, pode concluir a venda, né? Hipótese 2. O valor pago é superior ao valor da compra. Então nesse caso tem que calcular o troco e apresentar, devolver para o cliente. Hipótese 3. O valor pago é inferior ao valor da compra. Então, nesse caso a gente tem que informar o cliente: você ainda deve tanto, eu não posso concluir a venda
antes disso, né? Então, nesse momento, pessoal, dado isso aqui, eu já convido para que você pause o vídeo, né? Porque eu já vou seguir para a sua solução e tente rascunhar aí quais seriam as nossas expressões utilizadas para validar cada uma dessas hipóteses, ok? Seguindo, então, esperando aí que você tenha resolvido isso sem antes se ver, né? Se não for, não é um problema agora, né? Mas vai exercitando para que você consiga construir e evoluir na sua jornada aí, tá? Esse é o passo. Então, essas seriam as condições, né? Então, o valor pago é exatamente igual. Se o valor pago for igual ao valor da compra, então está aqui, elemento 1, operador, elemento 2, né? Então, nossa condição, se isso for verdadeiro, conclui a venda. Outra avaliação para a hipótese 2. Se o valor pago for maior que o valor da compra, então, calcula o troco e devolve. Hipótese 3, se o valor pago for menor que o valor da compra, então, calcula a diferença e cobra, né? Então, a gente tem essas três hipóteses, não necessariamente o nosso algoritmo a gente vai ver que vai exigir, construir e implementar todas elas, mas a gente é bom pensar nas hipóteses e as hipóteses é quase obrigatório, né, eu diria, mas as expressões seria bom rascunhá-las até para você identificar qual seria o melhor formato para o seu algoritmo, tá? Okay, então isso a gente viu sobre a estrutura de seleção simples. Resumindo, então, a estrutura se então, que é uma condição baseada em uma expressão que você vai construir para atender a uma hipótese ou conjunto de hipóteses, vai ser avaliado e vai resultar em verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, ele executa esse bloco que está aqui dentro, né, o bloco de instruções ou código, que a gente pode chamar de bloco verdade. Não sendo verdadeiro, ele pula e segue o fluxo a partir do fim C. Ok? Agora a gente segue para composta, da agora para frente um pouco mais rápido, que são elementos acessórios a partir do entendimento que você acumulou até agora, né? Então, a estrutura de seleção composta, ele cria o que a gente chamaria, entre aspas, de resposta automática secundária à seleção simples, né? Com ela a gente pode agora ter dois fluxos e pensar nele incluir elementos a partir de uma segunda situação. A gente viu que o bloco C, nossa estrutura C, então, ele cria um direcionamento, um caminho que o algoritmo vai seguir, que era o bloco verdade. O bloco falso ele seguia para o que tinha mais no algoritmo para ser executado após o fim C, né? Aqui surge então essa sintaxe, né? Que é o se então, o se não. Então agora a gente tem dois fluxos, a gente bifurcou o sentido, tinha feito isso na seleção simples, digamos a verdade, mas agora a gente consegue executar o bloco verdade ou o bloco falso baseado na condição. A gente não precisa fazer um novo teste aqui, né? Então, se aquela condição for verdadeira, ele faz o que está aqui dentro. Se não for verdadeira, ele faz o que está ali no outro. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele não vai fazer aquele outro. Então, é uma diferença da seleção simples, né? E se isso aqui for falso, ele só vai fazer esse, ok? Então, a forma de construção disso, né? Então, esse aqui à esquerda, a estrutura simples. Então, quando é falso, ele já pula para seguir o fluxo. E agora a estrutura composta, que é à direita, né? Sendo verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro. Sendo falso, ele executa o que está ali. Então, de uma forma ou de outra, depois ele vai encontrar o fluxo natural do algoritmo e vai seguir. Mas a gente tem uma bifurcação clara ali, tá? Então, se o preço for menor que 99, então compra a blusa, fim C, né? E depois ele pede desconto. Então, ou seja, aqui não faz sentido, né? Inclusive, ele fechou a compra da blusa para depois pedir o desconto. Como é que seria a situação? Atender uma hipótese de que se não for o preço que eu espero, eu vou pedir desconto, né? Então, essa seria a forma que a gente teria que usar, então, não uma estrutura simples, mas sim uma estrutura composta, né? Então, se o preço for menor que 99, já compra. Se não for, eu vou pedir desconto, tá? Então, essa é a visão que a gente precisava ter sobre estrutura condicional. Estrutura de seleção composta, né? Então, agora o problema trata-se de um algoritmo para o caixa de mercado, sabendo que o preço da compra, o valor pago, o algoritmo deve calcular e retornar o troco, caso seja necessário. Caso contrário, o algoritmo deve encerrar a compra. As mesmas informações, duas hipóteses, eu até simplifiquei o problema aqui, né? O valor pago é igual ou maior ao valor da compra. Hipótese 2, o valor pago é inferior ao valor da compra. Então, novamente, convido para que você pause o vídeo e tente construir a expressão
para avaliar essas duas hipóteses aí para a gente, tá? Eu já vou seguir, depois você despausa e vai comparar, ver se você atingiu. Não se desespere, porque existem várias formas de construir isso, né? E não necessariamente elas estejam erradas por estar diferente da minha. Você vai saber se a sua atende a hipótese, então ela está correta, ok? Então seria aqui uma forma, né? Se o valor pago for maior ou igual ao valor da compra, então essa é a expressão que a gente constrói, né? Então ele calcula o troco e conclui a venda, né? Se não, ele calcula a diferença e cobra. Então repare que ele não vai executar cálculo de diferença se o valor for igual, né? Então isso aqui, ó, maior ou igual, verdadeiro ou falso. Não sendo maior ou igual, é uma menor, né? Então ele garante com que ele calcule o troco finalizar a venda só se aquilo ali for satisfeito. Ah, mas o valor pago é igual. Não, então o troco é zero, né? Não tem um problema quanto a isso, né? E a gente teria uma outra forma. Daria para resolver isso só com expressão simples? A maioria das vezes dá também, tá, pessoal? Então vem aqui, ó. O valor pago, a gente tem uma estrutura simples e uma outra estrutura simples para atender aquelas duas hipóteses, né? O valor pago for maior ou igual ao valor da compra, então calcula e conclui a venda. Saiu disso aqui, ele encontra um outro teste. Se for menor, calcula a diferença e cobra. Então, das duas formas, pessoal, o algoritmo só vai executar aquilo de forma adequada, atendendo as duas hipóteses, né? Tá? Mas talvez a gente consiga economizar esforço e garantir com que o fluxo não seja repetido. Mas enfim, vocês têm quase sempre mais de uma forma para resolver o mesmo problema, tá? Então, novamente, resgatando o vídeo comentado várias vezes no vídeo de hoje, né? Você resolva o problema anteriormente, isole as suas hipóteses para depois sair implementando, tá? Então essa cara dela, por fim, é a estrutura encadeada, né? Eu até não vou tratar de uma outra estrutura de seleção múltipla, né? Não neste momento, depois a gente dá sequência na próxima aula, tá? Também podemos encadear o chamado de alinhamento, né? O alinhamento a gente sempre faz a analogia que é aquela boneca russa, né? Matrioska, que você sempre abre e tem uma bonequinha lá dentro, né? Então, o que vem a ser a sua sintaxe, né? Então, é o sim, então, com senão ou sem senão, que dentro de um sim ou dentro de um senão a gente pode ter um novo sim ou um novo sim, senão, e assim por diante, tá? Então, isso é para situações onde a gente tem um conjunto de seleções, né, de hipóteses que precisam ser avaliadas conjuntamente, mas que podem ser feitas de forma desmembrada, que não seja uma condição somente, né? Você entra e vai testando sub-hipóteses lá dentro, tá? Então, por exemplo, se a condição for satisfeita, então ele executa alguma coisa do código, algum bloco. Lá dentro você precisa testar mais alguma situação e você cria um novo se, né? Tudo bem, então isso está isolado. Ele só vai testar isso aqui e permitir executar isso se aquilo ali for verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele vai executar quem está dentro do senão. Se não tivesse o senão, ele ia para o fim se e ia embora, né? Aqui a gente tem outro exemplo que é o se, mas no senão a gente tem um alinhamento, um novo se lá dentro. Então basicamente essa a ideia, né? Vamos trazendo um exemplo, né? Voltando para aquela hipótese 6, a gente podia testar isso aqui numa condição só, ou testar isso aqui de forma escalonada, né? Criamos ali um nível, né, de teste, né? Então esse aqui seria o seu algoritmo para atender aquilo que está em azul ali, né? Se o tamanho for igual a P, se não for igual a P, ele não precisa testar mais nada. Então isso aqui a gente fala um pouco de desempenho, não é momento para você se preocupar com isso, mas compare. O ato de fazer comparações na expressão, como nessa expressão aqui de cima, né, todo grande, né, é um esforço computacional, né? Então, já que a gente não quer nem olhar nada se o tamanho não for P, então é assim que a gente isolaria isso, tá? Então, se não for tamanho P, ele já vai lá para o fim se segue a execução do algoritmo, né? Se for P, beleza, agora eu vou avaliar se é azul ou se não é, né? Aí sendo azul, aí não entra ninguém novamente, eu separei mais níveis, né? Agora o preço foi igual a 99, então posso fazer também. E é uma estratégia bacana, tá, pessoal? Se eu não estou muito seguro em construir expressões maiores como essa aqui, eu posso então fazer somente a avaliação expressão por expressão, condição por condição, mas daí eu tenho que criar uma estrutura de seleção e alinhá-la, né? Criar
os níveis internos ali para que a gente teste tudo. Então, olha isso aqui novamente, faça o teste mesmo. Você vai ter certeza, vai constatar que ele só vai comprar a blusa se ele atendeu todas essas hipóteses. Se o tamanho for pequeno, ele entra, testa. Se a cor for azul, ele entra, testa. Se a cor for, o preço for menor que 99, ele entra novamente e encontra com a instrução para comprar a blusa. O tamanho é P, a cor não é azul, então ele entra. Como tem diversas outras cores, eu testei novamente, a cor é rosa. Se tivéssemos somente duas cores possíveis, todos os estoques da loja, azul ou rosa, a gente não precisaria nem testar essa cor aqui dentro, tá? Então, se cor é igual a azul, não foi, então beleza, só vou testar se o preço é menor ou igual a 120. Aqui do lado da figura a gente tem um diagrama de blocos para isso, né? Então, no código é mais fácil a gente ver o ninho, né, sendo formado. A gente lê os parâmetros, tamanho, cor, preço. Testamos se o tamanho é igual a P. Se for falso, repare, se é galinha, ele já vai direto para o fim, né? Não fez nada. Ó, o tamanho é P, né? Entrou no bloco verdadeiro, seguiu o caminho do verdadeiro. Testou a cor azul. Se for falso, ele entrou por esse caminho, testou se a cor é rosa, o preço é menor que 120. Se for, ele já compra. Não, a cor de fato é azul. Ele entra no verdadeiro e testa novamente. Qualquer caso desse aqui que for falso, agora ele vai desviar e vai embora, não vai comprar a blusa. Então, nas duas situações, ele só atinge os comandos para comprar a blusa se ele seguiu todo o caminho e chegou naquela rota, tá? Então, no teste de mesa, para você validar o seu algoritmo, você pode realizar tanto no diagrama de blocos quanto no seu código. O que você não pode fazer é não validar as suas hipóteses fazendo um teste de mesa depois que o seu algoritmo foi construído, tá? Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? A gente viu então as expressões e condições, estrutura simples, estrutura de seleção composta, a múltipla encadeada. Sugiro então que você use a ferramenta do Cloud. A gente tem outros vídeos no canal aí falando sobre ela, né? E lá, crie sua conta, encontre esses exercícios pelo código deles, tá? E resolva-os, ok? Não se esqueça de curtir, se inscrever, né? Comentar se você desejar, tá? Eu estou planejando futuramente criar turmas aí de mentoria, tá? E a gente vai depois entrar em mais detalhes quanto a isso, e você pode iniciar nos comentários aí, manifestando o seu interesse, tanto para que eu crie vídeos relacionados a isso, ou para você eventualmente participar dessa mentoria, tá? Então, muito obrigado. Aqui foi o Programador Ancestral, trazendo uma parte aí da jornada da Desfluência em Algoritmos para você. E boa sorte a todos.